ministrar nessa manhã nesse lugar. Oramos para que a tua unção continue repousando nesse lugar e fazendo a tua obra através do teu Espírito, usando esses instrumentos do Senhor, para que a tua glória continue a ser manifestada em cada coração, tirando cadeias, quebrando fortalezas, lançando por terra embaraços físicos e espirituais, destampando os ouvidos, meu Deus, e abrindo, escancarando os corações para as tuas verdades, para as tuas palavras, sendo elas proferidas e cravadas como dardos de Deus entre nossas vidas, dardos de Deus para os nossos corações, dardos de Deus para as nossas almas, dardos de Deus poderosos, fincados dentro de nós, para produzir cura, para produzir remédio. Em nome de Jesus, nós deliberamos esta unção que quebra o jugo, que tira a cegueira, que tira o marasmo, que tira o embaraço e o desvio da atenção, e use poderosamente os pastores, meu Senhor, para a glória do teu nome. Assim oramos e determinamos o fogo de Deus em meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Pastor, seja bem-vindo. Os pastores são lá de Cáceres, estão conosco nessa manhã para ministrar, falar ao nosso espírito, tanto a Nath quanto o esposo dela. Fique à vontade, queridos. Amém? O pastor Jonathan e a pastora Nath são amigos nossos. Conhecemos eles por intermédio da irmã Leni e o Francisco. Bom dia, graça e paz. Amém. Quantos aqui estão felizes? Diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Como o apóstolo disse, meu nome é Natália. É a Natália Jonathan. E nós... Oi. Aí. Nós temos um filho chamado Davi. E estamos aqui muito honrados com o convite. Que responsabilidade. Pessoal, minha esposa já nos apresentou. Estivemos aqui com vocês há um tempo atrás. E estamos muito felizes de retornar à casa do apóstolo Júnior, junto com a pastora Joelma, e seus filhos, suas noras, e todos os membros, né? Irmãos, ontem vocês tiveram uma celebração muito linda, né? Renovação de votos. Glória a Deus. Não pudemos vir porque, como nós moramos em Cáceres, nós tiramos um tempo para fazer a vontade do Davi. Levamos ele para ver dinossauro, levamos um parquinho, tiramos um tempo para a família. E hoje estamos aqui podendo compartilhar da palavra do Senhor. Enquanto eu adorava o Senhor ali, o Senhor falava comigo: quero mexer nas raízes. E aí ele me levou lá naquela parábola da figueira estéril plantada no meio da videira. Tinha 3 anos que aquelas figueiras não produziam frutos. E interessante que aquele vinicultor, ele vivia de uvas. E ele foi lá por causa de uma árvore, e essa árvore era figueira. Falei: pai, mas o que o senhor quer falar? Ontem teve renovação de votos, e eu quero alinhar a minha igreja. Eu quero trazer ela para aquilo que eu gerei. Eu quero trazer os casamentos, a família, para aquilo que eu criei. Assim como aquele vinicultor foi lá, especialmente para ver se aquela figueira tinha dado frutos, o Senhor está aqui nesta manhã, falando que vai mexer em raízes, vai escavar raízes, para levar para aquilo que Ele tem em nossas vidas. E o mais interessante é que essa parábola fala que o vinicultor, ele se irou, porque era o 3º ano que não tinha frutos naquela figueira. E ele fala pro rapaz que cuida: pode arrancar. E aquele rapaz falou: Senhor, me dá só mais um ano, que eu vou escavá-la, vou colocar humus,
vou colocar esterco, adubo, e se ela não frutificar, aí o Senhor pode cortá-la. Essa é a igreja que o Senhor quer neste tempo. Quem aqui vai começar a investir no corpo morto? Vai fazer como José de Arimateia? Vai começar a dar a face para aquele lado que você acha não tem mais jeito, para aquele lado que a gente fala, esse não vai mais, eu desisto de ajudá-lo, eu cansei de adubá-lo, eu cansei de ajudá-lo. É isso que o Senhor quer nesta manhã, nos gerar um arrependimento, para que a gente volte a investir no corpo morto, para que a gente volte a escavar as raízes que nós mesmos enterramos. Mas nesta manhã eu quero passar a palavra para minha esposa, e ela vai começar contando um pouco do nosso testemunho. Porque o Senhor tem nos ensinado que Ele nos cura para curar. Todos os dias o Senhor quer nos curar, todos os dias o Senhor quer mostrar nossas mazelas, quer mostrar qual é a área, qual é a raiz que está com deficiência, qual é a raiz que precisa mais de adubo. E para que isso aconteça, nós precisamos estar com o coração aberto para receber da parte do Senhor. Então eu gostaria, antes de passar a palavra para minha esposa, que vocês curvassem a cabeça de vocês. Eu vou estar orando. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, só Você tem a palavra de vida eterna, só Você pode nos curar, só Você pode mostrar para nós o que é certo e o que é errado, nos convencer do pecado desse mundo. Pai, eu ordeno que toda resistência na mente do coração seja quebrada agora, em nome de Jesus. Eu oro por corações e mentes abertas, com sede e fome de Ti, da Tua palavra. Quero apresentar diante de Ti o meu casamento, a minha esposa, o meu filho, a minha vida. Pai, que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Pai, faça através da nossa vida. Espírito Santo de Deus, a obra é Sua, sinta-se liberdade para ministrar em nossos corações. E que nós possamos sair daqui pessoas diferentes. Eu oro para que esse dia venha ficar marcado no coração de cada um. Espírito Santo, aquilo que for ministrado aqui hoje, grava na tábua do coração de cada um. Pai, tira as escamas dos nossos olhos, abre a nossa mente, o nosso coração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou convidá-los a pegar a Bíblia em Efésios, capítulo 5. Versículo 22. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Esse é um texto muito conhecido e, ao mesmo tempo, muito difícil de colocar em prática. E, falando em alinhamento, vamos para ele. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, digam comigo, em tudo, sujeitas ao seu marido. Vós maridos, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Repitam comigo. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para a apresentação a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Começar direcionando as mulheres. Mulheres, nós, essa palavra não é só para vocês, é para mim também.
nós temos que ser submissos aos nossos maridos. E é em tudo. E eu já li várias vezes esse versículo. E como gritou da última vez, quando eu vi, como ao Senhor. Nós temos que ser submissas aos nossos maridos, como nós somos ao Senhor. Se você não consegue ser submissa ao seu marido, você não é ao Senhor. Porque não tem como você ser para uma e não ser para outra. Alguma hora você vai falhar e você vai ver se você é ou se você não é. Então, como ao Senhor é muito pesado. Porque Ele quer, a mesma forma que Deus quer a nossa submissão, que é a nossa dependência, que é a nossa obediência, que é a nossa renúncia, Ele diz que a gente tem que ser com os nossos maridos. E aqui não diz assim, ao seu marido que tem educação financeira, ao seu marido que é sacerdote do lar, ao seu marido que te respeita e que te ama e que te entende as suas necessidades. Ele diz ao seu marido. Glória a Deus. Às vezes nós temos medo de ser submissa aos nossos maridos, porque a gente olha com os nossos próprios olhos. E aí, quando Deus me pede para eu ser submissa ao meu marido, que tem há 2 anos que eu estou nesse processo, ele estava no auge. Vou te expor. Faz parte, né? Mostrar as nossas mazelas. Ele vai me expor também. Ele estava no auge da ambição ao dinheiro, querendo ser milionário, né, meu amor? No outro dia. E Deus me pede para eu ser submissa ao meu marido. Primeira coisa, a gente tem que ser transparente com o nosso Deus, porque Ele já sabe tudo que passa na nossa mente e Ele já sabe o que a gente vai falar antes de mesmo a gente falar. Então eu fui sincera, eu fui pro secreto, eu mirei, eu chorei, eu gritei, falei, não acho certo. Acho que você errou, pai, quando você escreveu isso daqui. Como que você quer que eu seja submissa de um homem que não deixa nem eu comprar um frango assado, que vai gastar? Falei, eu não vou ter calcinha. Mas quando vem de Deus, fala aqui dentro. Eu tinha a escolha de falar, essa mulher é louca, não tem nada a ver, não vou fazer, porque iria me tirar da zona de conforto e eu iria andar na contramão do mundo, e é difícil, hoje em dia é muito difícil você colocar em prática isso daqui, difícil pelas nossas próprias vontades, difícil pela correnteza que o mundo quer nos levar. Mas nós não estamos em tempos de brincar e nem de pensar nas nossas vontades. Nós temos que nos alinhar. E às vezes o alinhamento dói, mas não é impossível. E eu entrei no meu quarto, no meu secreto, liguei o volume no último e ali eu me desmontei, chorei, gritei, falei tudo que estava sentindo no meu coração. Até falei que Deus estava errado para Ele mesmo. E no final, de rosto no chão, tapete molhado, eu falei, mas que seja feita a sua vontade na minha vida. E ali começou um processo. E quantas das vezes eu entrei ali no meu quarto rápido, irada e nervosa, e falei, pai, você está vendo o que ele está fazendo? É isso mesmo que o Senhor quer? Porque primeiro a gente se alinha, aí vem os processos, aí vem a bênção, aí vem os milagres,
Às vezes nós queremos milagres, mas não queremos alinhamento. E Deus não foge. Não tem como Ele abençoar eu e não abençoar ela. Ah não, coitadinha da Natália, o marido dela é muito assim, eu vou abençoar ela nessa área, mesmo ela sem alinhar. E a Thaís não, a Thaís ela tem couro grosso, ela aguenta. Deus não faz assim. É um peso e uma medida para todos. Alinhou, bênção. Alinhou, bênção. E eu e o meu marido estamos ainda nesse alinhamento. Seria hipócrita de falar que já estamos alinhados nisso. Ontem mesmo, quando o Senhor falou hoje de manhã submissão, eu chorei. Falei, não, porque ontem mesmo eu falei, amor, está em promoção, é uma necessidade, não vamos gastar dinheiro. E aí eu não briguei. Já fui um estágio, não briguei, mas magoei, me senti humilhada e me calei. Não é fácil ser submissa. E foi um restante de dia triste, porque o sentimento de humilhação é muito forte ainda na minha carne. Mas a Bíblia diz que a gente não converte a carne. Nós temos que alimentar o Espírito para ele vencer a carne todos os dias e todas as horas. E eu fiquei ali em guerra em mente, o que é certo, o que é errado, a minha vontade, a vontade do Senhor. Nisso eu estou assim, né? Não tenho vida em minha cabeça, tá, eu vou fazer isso, eu não posso fazer isso, mas esse é o certo. Eu quero fazer isso, mas eu não vou, porque esse aqui é o certo. E assim a gente vai lutando. E aí quando você quer perder, você começa a falar em línguas. E aí você não perde, porque quando a gente fala em línguas, a gente nos edifica. Maridos, amai-vos as vossas esposas como Cristo se doou para ela. O que Cristo fez? Morreu na cruz. Morreu na cruz por nós. E aqui também não fala sua esposa amável, dócil, que não briga, não exige, não pede para você colocar suas roupas no cesto de roupa. Não briga quando sua cueca está no banheiro, né? Quando não prepara sua comida e você está com fome. Ele diz para amar e se doar. E para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. É muita responsabilidade. E vocês também não vão conseguir se vocês não se derramarem ao Senhor e pedirem graça, misericórdia e sabedoria do Senhor. E amor. Porque o amor é uma das outras coisas que Deus tem me ensinado, que eu não sei amar. E se a gente não sabe amar, como que a gente vai amar o próximo? Que é o segundo maior mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. A gente nem se ama e acha que ama o próximo. Então, Deus está falando nessa noite de alinhamento. E começa dentro da nossa casa. É de dentro para fora. Não sejamos só usados, mas aprovados pelo Senhor. Porque dom é irrevogável. Mas a aprovação de Deus vem conforme a palavra dele. Não tem como ele te aprovar sem você estar alinhado aqui. E não é impossível. E ele não vai te dar algo para te matar. Pelo contrário, vai dar vida. Só que às vezes o processo dói.
e as bênçãos que eu e meu marido tem recebido após iniciar, nem finalizamos esse alinhamento. Só de iniciar o alinhamento é bênção. Restauração num casamento que estava falido já. Restauração, intimidade sexual. Restauração em comunhão com nós mesmos, dentro da nossa casa e na nossa parentela. Prosperidade, cura interior, prosperidade financeira. É muita bênção. Glória a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Amém? Amém, glória a Deus. Isso aí, né, amor? São um poucas das nossas mazelas. Antes de sermos cristãos, nós somos filhos, cordeiro. E filho, quem aqui tem filho sabe, o filho não esconde nada do pai, principalmente quando é bebê. Você sabe tudo do seu filho. Você não tem vergonha do seu pai, nem o seu pai tem vergonha de você. Para continuar dentro do que ela tem falado, gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Amém? Diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine entre eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Lá no início ele diz assim: dominem eles sobre os peixes do mar. Ou seja, ele está falando, dominem sobre tudo. Deus, por 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou macho e fêmea. Lá no Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vamos dar uma caminhada na palavra. 18 diz assim: então declarou Deus o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que ajude a ele e corresponda. Aí o 21, perdão. Então Deus fez Adão cair em profundo sono. Enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo, em uma costela, o fechou o lugar com carne. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. 23. Então exclamou Adão: esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. 24. Por este motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e da sua mãe para unir a sua mulher, e eles se tornam uma só carne. E o 25 diz: e o homem e a mulher vivam nus e não se envergonhem. Vou ler até aqui. Eu iniciei falando de figueira estéril. Como assim? É isso que o Senhor quer fazer nesta manhã. O Senhor quer nos reposicionar. Pegar essas raízes dentro do casamento que estão podres, áreas das nossas vidas que estão falidas, como a Nath disse, que a gente não permite mais Deus tocar, que a gente não permite mais Deus expor para nós mesmos. Muitas das vezes a gente tem ido até casais que tem um relacionamento de homem e mulher, mas que vivem em quarto separado, igual eu vi um relacionamento lá em Jauru esses dias. Já 10 anos que o homem dorme no quarto, a mulher dorme no outro. Eles não têm mais matrimônio, porque entrou um pecado. E é sobre isso que o Senhor quer falar nesta manhã. Qual é a raiz da sua vida que tirou do processo do alinhamento do Senhor? Qual é a área da sua vida que você fala assim: não, aí eu não permito tocar? Porque, como a gente pode ver, se passaram 3 anos tentando que essa figueira desse fruto e ela não dava.
mas o vinicultor queria desistir, mas quem cuidava não queria. E é Deus que cuida de nós. Através do Espírito Santo, Ele tem zelado na nossa vida, Ele tem nos guardado, mas Ele quer expor as nossas fraquezas. Para quem? Para nós mesmos. Aquela mulher da dracma perdida, é um fato sobre isso. Quando ela perde a dracma dentro da casa e ela acende a luz, ela se assusta. E muitas das vezes o Senhor tem nos levado para dentro das nossas casas, como aconteceu com esse Covid, que recolheu nós para dentro do nosso lar. Se nós puxarmos na internet, nós vamos ver o índice de casamentos falidos, de divórcio muito alto, muito mais do que casamento. Porque a dracma perdida, o Senhor acendeu as luzes do casamento. Ontem vocês fizeram um ato aqui muito interessante, renovações. Vocês continuem. Mas e aí, não tem mais raízes para serem expostas? Tem. Basta nós perguntarmos para o Senhor: Senhor, qual é a área do nosso casamento que o Senhor quer mexer? Assim como a Nath falou aqui, que está gerando dor nela, está gerando dor em mim, porque ao mesmo tempo que trabalha nela numa área, trabalha em outra área na minha vida. É isso que o Senhor quer fazer nos casamentos. Jonathan, e quem não é casado, já vai aprendendo da forma certa. Quando o Senhor fala, o homem e a mulher vivam nus e não se envergonhem, Ele está querendo dizer o quê? Eu não criei o homem para ter segredo da mulher. Eu não criei a mulher para ter segredo do homem. Eu não criei a mulher para disputar com o homem. Eu não criei o homem para disputar com a mulher. E quantos de nós, muitas das vezes, estamos disputando, estamos guerreando na força do braço para ver quem vai chegar na frente, para ver quem vai ter o melhor salário, para quem vai ter o melhor reconhecimento. E o Senhor está falando, não foi para isso que eu gerei. Não foi para esse propósito que eu gerei você, homem, e você, mulher. Qual é a área que tem nos dominado? Qual é a área que tem nos dominado? Quando a gente deixa ser dominado por algo que não seja Deus, você começa a se esconder de Deus. Quando Eva come o fruto, não acontece nada, mas quando o homem come o fruto, eles caem a cegueira. Cegueira não, eles começam a enxergar o quê? Seus próprios pecados. E o mais interessante de tudo, que eu quero direcionar essa conversa agora para homens, o Senhor criou o homem, do homem, da costela de Adão tirou a mulher. Quantos de nós homens, muitas das vezes, deixamos de exercer sacerdócio, deixamos de exercer autoridade para exercer autoritarismo dentro das nossas casas? Será que nós estamos sendo bênção? Será que nós estamos sendo amigos dos nossos filhos? Eu vim de um congresso do mês passado, onde nós estávamos na média de uns 300 a 400 homens lá no Balneário Camboriú. Irmão, nós levamos taca, falando sobre sacerdócio, sobre a função do homem, da paternidade. Pais, a paternidade está em suas mãos. É você que vai gerar destino para o seu filho e para a sua filha. Vocês que não têm filhos ainda, quanto mais rápido nós aprendermos que a função do pai não é só colocar o alimento dentro de casa, mas sim gerar caráter, mas sim gerar um direcionamento para o seu filho, mas sim gerar um direcionamento para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para você trazer o pão de cada dia, para você dar amor, para você dar carinho. E muitas das vezes o mundo nos ensina que no dia de hoje, o homem tem que ser machista, cada dia mais, a mulher tem que ser independente. E aí o Senhor está falando, não foi para isso que eu gerei vocês. E aí quando nós começamos a mergulhar na Escritura, quando nós começamos a buscar o Pai verdadeiramente, como está escrito em Mateus 6,6, Ele está dizendo, eu quero te mostrar para você mesmo. Aí Ele te dá o livre-arbítrio em permanecer ou se esconder do seu próprio pecado. E toda vez que Ele te mostra uma raiz de pecado, toda vez que Ele te mostra uma mácula, isso te gera uma dor. E aí Ele te fala, o livre-arbítrio está em tuas mãos. Você vai querer que eu te cure ou você vai continuar fugindo? Vai continuar murmurando? Porque a minha família é pior, eu tenho a pior esposa, eu tenho os piores filhos, porque eu nasci só para sofrer. Porque muitas das vezes, quando essa raiz
de sentimento, de rejeição, de murmuração entra dentro de nós, nós ficamos cegos. E aí a gente já começa a murmurar contra Deus, nós já começamos a murmurar contra a esposa, contra filhos, contra a nossa casa, e a gente deixa de andar dentro do propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Você pode tudo que não pode te ter. Dar coisas é fácil. Agora, dar atenção que é difícil. Qual dos dois nós temos dado? Coisas, objetos, ou atenção, sentimento, emoção? Eu confesso que eu estou nessa luta, irmão. Sempre para mim eu achei melhor suprir necessidade com financeiro, com coisas. E minha mulher sempre queixando a mesma coisa. Você não me dá carinho, você não me dá atenção. E eu irava. Rapaz, essa mulher tem tudo, cara. Não aguento mais. Gente, a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Tão pouco e tudo. Se nós colocarmos o Senhor no centro da nossa vontade, o Senhor vai alinhar o nosso casamento, o Senhor vai alinhar os nossos filhos, o Senhor vai alinhar os nossos netos, até a nossa 10ª geração. Mas para que isso aconteça, quando se fala de escavar, de expor, vai o que? Sangrar. Aqui tem enfermeiras aqui que sabem, quando você mexe numa ferida e abre ela, aquilo gera dor. Aquilo lá sangra. Aquilo lá não vai sarar da noite para o dia, mas você tem uma escolha. Assim como aqueles 2 ladrões na cruz, um decidiu clamar para Jesus, outro decidiu blasfemar contra Jesus. Todos os dias vem sobre nós essa mesma escolha. E aí, você vai blasfemar, murmurar, ou vai dar glória a Deus e aceitar o processo para aquilo que você possa caminhar? E depois que Deus começou a ministrar na minha vida, na vida da Nath, usando inúmeras ferramentas, a Lili, o Chico, o apóstolo Júnior, pastora Joelma e outros demais, irmãos, dói demais. Porque aí Deus começa, pega um espelho, põe na sua frente e fala assim: você é assim, ó. Você fala, não. Aí Deus fala, não, mas você faz isso. Você fala, também não. Aí você começa o que? Seu coração começa a acelerar. A sua mente quer burlar, mas seu coração já te entrega de cara. Começa a acelerar, você começa a suar frio. Você fala, meu Deus, é eu mesmo. Então, quando nós começamos a alinhar com o Senhor e colocarmos a nossa vida nas mãos dele, ele começa a dar sentido, ele começa a dar significado, ele começa a gerar propósito. Mas hoje nós fazemos o quê? Corremos atrás das promessas, das bênçãos, em vez de falarmos, Pai, a tua palavra diz que a bênção nos alcançarão, que o Senhor dá para os seus enquanto dorme. Eu não vou correr atrás disso, eu vou correr, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, alinha minha vida com o Senhor, com o seu propósito, o que o Senhor quer de mim. O Senhor me gerou talentos, o Senhor me gerou dons. Para que o Senhor me chamou nessa terra? Eu estava viajando esses dias e eu falando com o Senhor sobre o que está acontecendo na terra, e Ele foi muito claro falando comigo. Estou praticando o juízo sobre a terra. Eu comecei a chorar e falar com Deus. Falei, Pai, mas como assim? Falei, estou levando muitos e vou levar muito mais. Falei, mas por quê? Não estão querendo mais viver o meu propósito. Muitas das vezes começam a pensar no seu próprio eu, nas suas próprias paixões, nas suas próprias vontades, e anulam a vontade do Senhor. Igreja, o Senhor está muito próximo de voltar. Não sei se vocês têm acompanhado a economia do país, a economia mundial, mas as produções de alimentos, elas já estão comprometidas. Nós temos que orar por isso, clamar por isso. Não sei se vocês estão sabendo, mas a produção de agrotóxico que vem de outros países, como da China, não estão vindo mais. E eu tenho conversado com muitos agrônomos. A safra 2021-22 vai ser produzida. Mas a questão de herbicida, de agrotóxico, não se arrumar para a safra 22-23,
Como vai produzir? E aí quando a gente começa a ir para a Bíblia, a gente vê lá em Daniel as coisas que não eram para o tempo dele se concretizando hoje. É para nós assustarmos? Sim. Mas não é para nós desesperarmos. É hora de nós o quê? Pai, eu quero alinhar a minha vida com o Senhor. Qual é a raiz que o Senhor quer curar da minha vida? Pai, é hora de eu investir no corpo morto. Aquele parente, aquele sobrinho, aquele amigo que um dia eu abandonei porque é um traste, porque isso, porque aquilo, porque eu já fiz de tudo por ele. Pai, aquela pessoa que já bateu na minha face inúmeras vezes, Pai, o Senhor quer que eu dou a face de novo, é disso que o Senhor está falando. Ele pagou um alto preço e foi com preço de sangue na cruz do Calvário, para que nós hoje pudéssemos fazer a mesma coisa. Qual é a pessoa que tem te afrontado? Qual é a pessoa que tem te magoado? Qual é a pessoa que você deixou de investir nela e, muito pelo contrário, você desejou até que ela morresse e não existisse como eu já fiz? É disso que o Senhor está falando. Há um tempo e um modo para todas as coisas. As estações têm mudado, mas o fundamento, a palavra, não. Nós temos que estar sensíveis, para saber qual é a estação para este momento. E a estação que o Senhor tem ministrado no meu coração é a estação de alinhamento, de nós alinharmos dentro da nossa casa, porque Ele quer derramar um avivamento no Brasil. Quantos aqui querem ficar de fora? Eu não quero. Quantos aqui querem deixar de experimentar aquilo que o Senhor tem para derramar no Brasil, que é uma promessa muito grande? Nós vamos ficar sentados chupando o dedo, olhando aquelas pessoas serem avivadas e a gente, Pai, eu queria. É tarde. Quando o Senhor diz que eu vim para os meus e os meus não receberam, Ele não está querendo falar, Ele nunca falou dos ímpios. Ele está falando da igreja, que muitas das vezes deixou a religiosidade, o pecado tomar conta do seu coração e já não escuta a voz do Espírito Santo. Por muitas das vezes a gente afastou do propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. É isso que o Senhor quer gerar nesse tempo. É tempo de se arrepender, é tempo de realinharmos, é tempo de reposicionarmos, voltarmos à origem. Para que Deus gerou o homem? Para que Deus gerou a mulher? Qual é o propósito disso nas nossas vidas? Não é mais tempo de ficarmos correndo atrás de coisas supérfluas, mas sim de buscarmos cada dia mais estar conectado com a videira, para nós darmos frutos e frutos com abundância, porque a grande seara está chegando. Sabe, apóstolo Júnior, sabe aquele versículo que fala assim, que a seara está pronta e os ceifeiros são poucos? Fala que a gente está vivendo isso já. Quem aqui quer ser ceifeiro? Aí muitos de nós falam assim, não vou erguer a mão porque eu não sei, porque eu preciso me capacitar. Deixa eu te falar, quem capacita é o Espírito Santo. A única faculdade, esses dias eu falei para minha esposa, que não ensina teoria, mas ensina na prática, é o reino. Porque o reino não consiste em palavra, mas sim em poder. Quantos aqui querem experimentar o poder do Espírito Santo? Quantos aqui querem ser avivados? Quantos aqui querem experimentar o novo do Senhor? Quantos aqui vão deixar o velho homem, a velha mulher para trás? Vai falar, eis-me aqui. Eu quero investir num corpo morto. Eu quero dar a minha face. Aquele que eu deixei desistir, aquele que para mim está enterrado, está morto, Senhor, prepara o encontro com ele. Eu quero dar a minha vida por essa pessoa. Sejamos como José de Arimateia, que um dia investiu num corpo morto que não tinha mais valor para ninguém. É isso que o Senhor quer fazer aqui nesta manhã. Invista. Qual é o parente, qual é o amigo, qual é o colega de trabalho que um dia te entristeceu? Eu não vou não. Você é louco, Jonathan? Ele que me fez raiva, ele que me deu ódio, e eu que vou atrás pedir perdão? Sim! Jesus nos ensinou, quando baterem na tua face direita, filho, dê a esquerda. Ele ensinou aquela mulher, aquela prostituta, estava ali todo mundo com a pedra na mão, querendo jogar nela. Aí chega Jesus, o povo, agora vamos pegar ele. E aí, Jesus, o que você acha? Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Não ficou ninguém.
Assim como aquela mulher samaritana, que já tinha mais de 5 maridos, ela teve na vida dela. A Bíblia não fala, mas é algo meu com o Espírito Santo, uma revelação minha. Para mim ela estava em depressão. Para mim aquela mulher ela já tinha tentado suicídio. Para mim aquela mulher já tinha pensado em inúmeras coisas, porque a hora que ela ia buscar água no poço, era um horário de meio-dia, quentinho, sozinha. E aí Jesus prepara aquela hora, aquele momento para encontrar com ela. Imagina, irmãos, até Atos 2, antes de Atos 2 para trás, o Espírito estava sobre nós. Depois de Atos 2, depois de Pentecostes, Ele está em nós. Aí hoje em dia nós ficamos criando métodos, criando meios de acessar a Deus, sendo que Deus está falando: eu estou dentro de você. Eu quero te avivar, eu quero fazer de você uma nova mulher, eu quero fazer de você um novo homem. Não precisa buscar método. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Mas muitas das vezes a gente nasce dentro do lar cristão e por meio do caminho a gente se perde. Ele está falando: eu quero te voltar à origem. Eu quero te mostrar para que eu te gerei, que você seja uma árvore frutífera e dê frutos com abundância. Que hora que encerra aqui? Que hora que termina? 9? Eu vou encerrar agora. Amém? A gente se empolga porque é muito bom falar do reino. Quantos aqui estão entendendo essa palavra? Irmãos, a minha vontade é falar. Não da boca para fora, mas falar tudo que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Quanto mais eu tenho renunciado, eu e minha esposa e o nosso filho Davi, mais Deus tem nos curado, mais Deus tem nos transformado. Está ali o Chico, está ali a Leni, a Thaís. Gente, eu não apresentei, minha mãe está aí com a minha irmã, tá? No final eu vou mostrar ele para vocês. Eu era muito ruim, eu era muito amargo, eu era muito vingativo. Eu tinha ódio no coração, ódio. E hoje Deus tem me transformado. Aquelas pessoas que eu desejei que estivessem mortas, Deus tem me levado até ela. Dado para mim dar a minha face. Deus me fez lavar os pés do meu pai, que eu nunca achei que ia lavar. Da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã. Nós estamos vindo de Nova Mutum. Tinha 2 anos que eu não ia lá porque eu estava brigado com meu irmão. Deus levou meu irmão dentro da minha casa para me lavar os pés dele. Lavar o pé da minha irmã. Lavar o pé da minha esposa. Eu estou na saga de lavar os pés, irmão. Não é para minha glória não, é para a glória dele. E toda vez que ele manda lavar um pé, irmão, eu saí de lá moído, mas saí de lá transformado. Sabe, irmão, esse dia eu falando com Deus, ele falou assim, Tiago 5,16 diz que quando confessar os seus pecados uns aos outros, nós seremos curados. E eu nunca entendi isso. Quando a gente confessa para Deus, nós somos perdoados. Mas quando confessamos para o homem, nós somos curados. Por quê? Repita comigo, por quê? Porque toda vez que eu abro a minha boca e falo da minha mazela, o Senhor está matando a minha carne, o ego, o orgulho, a arrogância, a soberba. Ah, Jonathan, mas já falei tudo para Deus. Tudo bem, você foi perdoado. Mas a cura só vem através dessa chave. Quanto mais rápido nós entendermos que se nós confessarmos aquilo que o Espírito trouxer na nossa mente, nós vamos ser curados. Então eu quero passar agora para a Nath e já vamos finalizar. Amém? Eu só quero finalizar com esse versículo. Acompanhe aí. 1 Timóteo 5:8. Timóteo 5:8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. O primeiro mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que a gente não consegue agradar a Deus sem fé. E diz
que se a gente abandonar os nossos, a nossa família, a gente é pior do que um infiel, ou seja, a gente não agrada a Deus. E como a gente vai amar sem agradá-lo? Então aí, se você não coloca em prática esse versículo, você já não está fazendo o primeiro. E se ele deixou em ordem, é porque tem valor. E se tem ordem, a gente tem que seguir. Se tem princípio, a gente tem que pôr em prática. Comece pela sua família. Tem muitos alinhamentos para a gente fazer, mas comece pela sua família. Mulher, alinhe com o que está dizendo para a mulher fazer. E homem, o que está dizendo para o homem fazer. Preocupe-se com seus filhos, se eles estão tendo amor, porque às vezes o filho não está ao lado porque se sente desprezado, e a gente está ali à frente de tudo. Então nós temos que ter as prioridades certas, e os nossos filhos é uma prioridade, porque ele compõe a nossa família. Primeiro os nossos filhos. Nós queríamos muito estar aqui ontem, mas a gente priorizou o nosso filho. Tem 5 linguagens de amor. Nós temos um balde de necessidade emocional que sempre tem que estar cheio. Busque essas informações. São palavras de afirmação, tempo de qualidade, modo de servir, presentes e toque físico. Descubra qual a linguagem da sua mulher. Mulher, descubra qual a linguagem do seu marido. E pais dos seus filhos. Porque assim a gente vai encher a necessidade emocional. E nós somos seres humanos que precisamos ser amados e amar. E quando a gente está com o balde cheio, é mais fácil renunciar. É mais fácil ser submisso. É mais fácil